O sistema de energia do Brasil ele é todo interligado. Quando falta num lugar, ele puxa do outro para poder compensar. Houve uma carga que interrompeu o fornecimento de 16 mil megawatts de energia no norte, no nordeste. Estados do sudeste também foram afetados, diz a nota do Ministério de Minas e Energia, enviada pelo próprio ministro aqui ao Conexão. A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação norte-sudeste. Ou seja, como eu disse para vocês, cai num canto, o sistema busca em outro para poder compensar. Bem, essa grave falha da Eletrobras abriu as portas para as pessoas questionarem a privatização da empresa nas redes sociais. Muitos ironizaram quem defendeu a privatização da Eletrobras, dizendo: ué, não era só privatizar que melhorava? Ciro Gomes também usou as redes sociais para falar sobre o assunto e criticar tanto o governo Bolsonaro, que privatizou a empresa, quanto o governo Lula, que não reverteu a privatização. Além disso, ele lembrou que entregar o regime de águas para o setor privado foi uma falta de sensibilidade do governo Bolsonaro, porque o setor privado busca lucro máximo no curto prazo, o que vai contra as estratégias de longo prazo do Brasil. Também falou que deveria ser investigada uma possível sabotagem. Bem, Ciro Gomes já fez essas mesmas críticas, antes, durante e depois da privatização da Eletrobras. Inclusive, ele foi o único candidato que disse que reverteria. Infelizmente, ele não foi eleito, mas vamos relembrar as falas de Ciro Gomes. Nenhum país do mundo entrega o seu regime de águas. Vamos lembrar ao povo brasileiro que a Eletrobras administra o regime de águas do país, porque, sob o ponto de vista prático, água e energia é a mesma coisa. Então você tem ali a cascata de barragens do Rio São Francisco, a Chesse. Eu quero ver, né, se o senhor Lira, alagoano, vai ter que explicar, ele não vai ficar impune, vai ter que explicar para o povo de Alagoas que ele vai entregar a Chesse para um chinês e a gente vai ter que negociar água para os projetos de irrigação, Canal do Sertão de Alagoas, lá em Xangai, com um empresário multinacional que vai dizer o seguinte: por que eu vou dar água para vocês? A água para mim é energia futura. Então, qualquer água que sair daqui é energia futura que eu perco. Isso não existe. Nenhum país do mundo faz isso. Bom, uma coisa que eu digo aqui, se eu tiver um dia a aventura de servir a essa grande nação como seu presidente e eles tiverem entregue a Eletrobras ou a Petrobras, eu tomo de volta. E faço aqui um desafio ao Lula, que está aí liderando as pesquisas. Se você, Lula, tiver boa intenção com o Brasil, você deve falar com todos os S's e R's aquilo que eu falei. Porque nenhum investidor vai vir comprar uma coisa se o primeiro lugar e o terceiro lugar nas pesquisas, ainda antes da campanha, anunciam que vão desfazer esse negócio. Portanto, eu, Ciro Gomes, uma vez presidente do Brasil, tomo de volta a Eletrobras e tomo de volta a Petrobras para o povo brasileiro. Também gostaria de mostrar que o próprio Bolsonaro fez o que fez, sabendo das consequências, o que torna o ato ainda mais imoral, para não dizer criminoso. Eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estarão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão de estratégia como essa. Não podemos aceitar isso aí. Olá, boa noite, muito bem-vindo. Abrimos essa edição com notícia de agora. O governo está entregando, então, a medida provisória para privatizar a Eletrobras. A palavra do Bolsonaro não vale o que o gato enterra. Bem, na minha opinião, o problema do sistema elétrico brasileiro é a falta de diversificação das fontes. Focaram muito em hidrelétricas e não investiram em usinas nucleares. Inclusive, como vocês devem estar vendo na tela, eu fiz um pequeno texto sobre esse assunto, que foi publicado aqui na comunidade do YouTube e no Facebook. Portanto, quem quiser ler, basta pausar o vídeo ou procurar nos lugares que eu falei. Como eu disse no texto, foi um grande erro dos governos do PT não terem investido em usinas nucleares, como o próprio relatório elaborado pelos governos deles diziam que deveria ser feito. Por causa disso, não temos alternativa, e até a conta de luz fica mais alta, com este monopólio da Eletrobras, que agora é privada.
Boa tarde a todos que estão conosco. Olha, no curto prazo, a garantia que as tarifas vão ficar mais caras. Não tem jeito, não é só por causa dessa operação envolvendo a Eletrobras. A matriz energética brasileira, ou seja, de onde produzimos e geramos energia, está hoje muito dependente ou da água, que não temos, ou do vento ou do sol. Outro assunto, muito falado nas redes sociais, é o aumento da gasolina e do diesel, pelo governo Lula. Bem, ainda está bem longe dos números astronômicos do governo Bolsonaro, mas temos que acompanhar, porque a inflação pode voltar a subir, e isso pode comprometer a queda de juros pelo Banco Central. No primeiro dia de um possível governo meu, os jornais publicaram 2 editais. Um, revoga a PPI, que é a política de paridade de importação, que é responsável por essa explosão de preços, porque o Bolsonaro faz como se o Brasil não produzisse o seu próprio petróleo. Nós aqui gastamos $10 para produzir um barril de petróleo e ele cobra o preço internacional. Então, no primeiro dia do meu governo, isso acaba. Como isso vai provocar uma queda importante no valor das ações da Petrobras, eu anuncio no mesmo dia, com a mesma intensidade publicitária, a intenção do governo brasileiro de comprar tantas ações da Petrobras quanto quem queira vender nos venda, para que o Brasil e o brasileiro passem a ser de novo controlador de 60% do capital da Petrobras, transformando a Petrobras numa grande companhia de energia que vai transitar do combustível fóssil de alto poder de carbono e de poluição para uma empresa de energia, hidrogênio verde, eólica, solar, e ser a grande locomotiva do desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil. Para finalizar o vídeo, gostaria de mostrar que uma fala do Haddad fez o Lira cancelar um jantar, onde seria discutido o arcabouço fiscal, que é vital para o governo Lula. Foram tomadas como uma crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Na verdade, nós tínhamos até o governo Lula, os 2 primeiros governos Lula, um presidencialismo de coalizão. E isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável. Então, eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica, né, e que pudesse produzir os melhores resultados. Foi a vez de o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestar numa rede social, fez uma série de publicações aí curtas. Olha só, Arthur Lira disse que a Câmara dos Deputados tem dado sucessivas demonstrações de que é parceira do Brasil, independente do governo de ocasião. O presidente da Câmara continua e diz o seguinte, que todos os projetos de interesse do país são discutidos e votados com toda seriedade e celeridade, e que essa missão é do governo e não do presidente da Câmara, que ainda assim tem se empenhado para que ela aconteça. Lira ainda dá um recado aqui duro, olha só. Manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes tão necessários para que o país avance. E Lira diz o seguinte, que é equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela concentração de poder na figura de quem quer que seja. E conclui dizendo que a formação de maioria política é feita com credibilidade, diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da casa. Então, ao que parece aí, agora a situação ainda não está legal, mas a reunião de líderes para tratar do marco fiscal, as informações que nós temos é que vai ser amanhã, na hora do almoço, lá na RO, e o ministro da Fazenda vai participar.